1 João, capítulo 2, versos 18 a 25, diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Você pode se assentar, por favor, queridos irmãos. Amados, tendo em mente e no coração que o único Deus, ele tem a exclusividade, sendo desde sempre um só Deus, mas também plural, trino, revelando-se distintamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na última escola bíblica, nós meditamos sobre o Pai. Agora é a vez de nós meditarmos sobre o Deus Filho. Mas, quando eu meditava naquilo que o Senhor queria compartilhar conosco hoje, o Senhor me fez lembrar de algo importante de ser tratado antes de nós abordarmos sobre o Deus Filho. Por quê? Os irmãos aqui sabiam que os ensinos sobre quem é Jesus Cristo foram os que mais sofreram ataque em toda a história da igreja? Qual o ensino da igreja em toda a história que mais sofria ataque sobre quem é Jesus Cristo? Nosso fundamento. Dentro desse entendimento, a sua pré-existência, o seu nascimento, a sua vida, os seus milagres, sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão, têm sido continuamente desafiados. Se você tem um hábito errado de sair por tudo quanto é canal supostamente dito bíblico para você se alimentar, você vê que tem muito ensino se levantando contra a pessoa do Senhor Jesus. Aos montes isso. E é importante nós falarmos sobre isso. Nos primeiros séculos, nós tínhamos algumas dessas chamadas heresias cristológicas. Heresias sobre a pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no texto, é algo interessante de nós notarmos. João, ele diz que já é a última hora. Quando eu mencionava com os irmãos sobre, finalizando já praticamente, sobre sermos cheios do Espírito Santo, eu comentava sobre esse texto aqui, de que surgiram os últimos dias, João considerava aquele momento a última hora, e agora nós estamos nos últimos segundos para a chamada meia-noite. Então, nesse momento aqui, João está dizendo, olha, como vocês ouviram que vem o anticristo, a pessoa, aquele governante mundial, cujas nações vão se submeter ao governo dele, vão entregar a liderança das nações ao seu poderio,
como vocês têm ouvido que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. O que significa anticristo? É aquele que se opõe a Cristo. Então, o que ele está falando aqui? Muitos estão se fazendo opositores de Cristo. Não é que as circunstâncias levaram a pessoa a tropeçar e se afastar de Jesus, não. Você leu aí na tua Bíblia. Muitos estão se fazendo de opositores de Cristo. E assim tem acontecido. Aí continua o texto. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Se diziam crentes em Jesus. Mas, na verdade, se opõem à pessoa de Cristo, não são de Cristo. O texto continua. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, derramada pelo Santo Jesus Cristo. Nós já vimos isso. E sabeis todas as coisas. Não vos escrevi, ou seja, João aqui evoca a importância do poder do Espírito Santo derramado pelo Santo Jesus sobre a nossa vida, para que a unção do Espírito Santo em nós nos ajude a preservar a palavra de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Aí continua o texto. Não vos escrevi, verso 21, porque não soubesseis a verdade. Vocês já sabiam. Isso é doutrina bíblica cristã. Isso é fundamento da fé cristã. Vocês sabem disso. Mas, porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Eu estou alertando vocês sobre o que de fato é a verdade. Vocês sabem, mas mesmo assim eu estou falando, porque essa é a verdade. Aí continua o texto. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado pelo Pai? É o anticristo, o opositor de Cristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Por quê? Porque quem se opõe a Cristo também está negando ao Pai. E nós meditamos semana passada sobre o Pai. Aí no 23 ele explica, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Por isso que muito me preocupa, irmãos, o nosso entendimento distorcido de achar que o Pai e Jesus são a mesma pessoa. Que o Pai enviou Jesus aqui para a terra, mas na verdade é o próprio Pai que veio. Nós acharmos que Jesus é o nosso Pai. Nós acharmos, que eu já ouvi isso esse ano, no início desse ano, de um pastor, de acharmos que, não, quando Jesus estava aqui na terra, na verdade, era o Pai que saiu do céu e estava aqui. Aí eu falei, peraí, Jesus era maluco? Jesus orava ao Pai no céu, falando com Ele mesmo? Não tem como. Quem nega o Filho, nega o Pai, irmãos. Se nós negamos que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, nós não temos a Deus. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Mas vamos lá. Nos primeiros séculos, algumas dessas heresias. Gnosticismo consideravam a matéria maligna. Matéria, o corpo carnal aqui, carne, pele, osso, sangue, consideravam malignos. E negavam a encarnação real e a ressurreição corporal do Filho de Deus. Como pode? Se a matéria é má, como Deus vai se fazer carne? Se a carne é má? Não tem como, isso é uma mentira. Eles defendiam assim. Então, como é que ele vai ressuscitar corporalmente? Não tem como.
segundo o gnosticismo. Os místicos diziam possuir capacidades e conhecimentos espirituais superiores que os cristãos não possuíam. Esse era o pensamento deles. Uma outra, o chamado ebionismo, negavam a divindade de Jesus e o nascimento virginal. Tem gente que nega que Jesus nasceu de uma virgem. Nos dias de hoje, isso acontece, irmãos. E gravando vídeo no YouTube. Ah, mentira. Jesus nasceu, ele é filho biológico de José e, mais ainda, Maria não era virgem. Tem gente que defende isso. Mas que ele seria um simples homem que observou a lei de forma especial, sendo assim escolhido por Deus para ser o Messias e recebendo capacitação para tal no batismo. Há um homem comum que vivia aí, mas como ele procurava ali seguir a lei, Deus olhou e falou, esse é o cara, e o ungiu, capacitou para que ele pudesse realizar o seu ministério. Tem gente que defendia isso. O docetismo, eles negavam a humanidade de Jesus, dizendo que ele parecia ser humano, mas era divino. Praticamente é como se falasse assim, não, é um holograma. Eu estou vendo um corpo humano, mas não é um corpo que está ali, não. Um holograma, é divino, não é um corpo que está ali. O monarquianismo, eles tinham uma grande dificuldade de combinar a fé no Deus único, lembra que nós meditamos sobre o Deus único, que é exclusivo, com a nova fé cristã, no qual o entendimento é, já desde o início da igreja, de que Deus é trino, plural, revelados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, esse monarquianismo, ele não conseguia, não tem como Deus ser único Deus e, ao mesmo tempo, ser revelado distintamente em três pessoas. Isso não entra. Em nós, muitas vezes, nós não conseguimos compreender. Mas, como já foi falado aqui, está na Bíblia, a gente precisa crer que essa é a verdade. Jesus falou isso lá em João 14. Olha, outro consolador, ou seja, outro igual a mim, hoje está entre vocês, mas ele estará dentro de vocês. E eu e o Pai estaremos também dentro de vocês. Nós três. Como assim? É crer na palavra, irmãos. A nossa mente não consegue conceber, mas está na Bíblia. E precisamos crer nessa verdade. Tem o monarquianismo dinâmico, dizendo que Jesus viveu como todo homem vive seu cotidiano, com a diferença de ter sido extremamente virtuoso. A partir do batismo, passou a operar milagres, sem, contudo, tornar-se divino. Não, a partir do batismo, realizava milagres, era um homem de Deus, mas não era Deus. Ele tinha uma unção divina como um profeta, assim como Elias, Eliseu e outros. É assim que eles defendiam. E que somente após a ressurreição, Jesus, então, se uniu a Deus. Já tinha uma outra versão desse monarquianismo, chamada modalista, é que, para eles, há uma só pessoa que se manifestou de forma diferente. Isso tem aqueles que se dizem cristãos, discípulos de Cristo, hoje, que acham isso. Eu já ouvi isso de irmãos do nosso convívio. De que Deus é uma pessoa só, mas que se manifestou de forma diferente. Quando ele queria se mostrar como Salvador, então ele assumiu o avatar de Salvador, de Filho, Jesus. Quando ele queria trazer um poder, um agir sobrenatural através de alguém, na vida de alguém, então ele ali, o corpo que ele tinha se transformava num fluido que entrava na pessoa e agia na pessoa. Tem gente que pensa isso, irmãos. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, só que no momento assume uma forma diferente. E não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Deus é único, mas ele é plural, revelado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
A gente precisa entender isso. No Ocidente, os discípulos, né, desse modalismo ficaram sendo conhecidos como patripassionistas. Isso é, a ideia de que foi o pai quem... Olha só, irmãos, a ideia de que foi o pai quem sofreu e vivenciou outras experiências humanas de Cristo. Pai, o Senhor sofreu por nós naquela cruz. Não foi o pai, foi o filho, feito ser humano. Portanto, teria sido o próprio pai quem entrou no ventre da Virgem, tornando-se, por assim dizer, seu próprio filho, o qual sofreu, morreu e ressuscitou. Isso é loucura, irmãos. No meu entender, para quem conhece a palavra, lê a Bíblia, no dia a dia, isso não tem como entrar na nossa mente e no nosso coração, mas tem entrado. Já no Oriente, este modalismo mais refinado se tornou conhecido como sabelianismo, em função do seu autor, Sabélio, que negou a trindade. Eu não gosto dessa expressão trindade, mas eu tinha colocado aqui no texto, eu mantive. Que negou o Deus trino, ao afirmar que não há três pessoas, e sim uma só pessoa que se manifesta de maneiras diferentes. Negar a distinção das pessoas divinas era uma tentativa de resgatar uma teologia unicista. E tem uma dita igreja, eu vou falar dela mais à frente, eu comentei sobre ela semana passada, que tem umas músicas aí boas, musicalmente falando, algumas letras interessantes também, que são unicistas, eles são assim. Para eles, Jesus não é o Filho. Até na quinta-feira lá do nosso passeio, os irmãos cantaram músicas deles, uma pelo menos. Eu vou falar mais à frente deles, daqui a pouco. Outra heresia cristológica, arianismo. Os arianos foram seguidores de um presbítero de nome Ário. Ele afirmava que o Verbo, Jesus, não era igual ao Pai, mas uma grande criatura. Ou seja, Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura. Complicado isso. Segundo Ário, Cristo é o primeiro dos seres criados, através de quem todas as outras coisas são feitas. Dizia Ário que Jesus podia ser chamado de Deus, apesar de não ser Deus na realidade plena, subentendida pelo termo. Se diz que é Deus, mas não é Deus de verdade, não. É isso que ele defendia. O apolinarianismo, o nome que se deriva do Apolinário, bispo de Laodiceia da Síria, no final do quarto século, ele se opôs ao arianismo, né, esse anterior que nós falamos, demasiadamente. Porém, ele dizia que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo ao assumir o corpo físico pela encarnação. Ou seja, Jesus não era ser humano. Uma outra, nestorianismo, de Nestório, ele via o divino e o humano como antítese. Divino e humano são antítese, que ensinava que as naturezas divina e humana presentes na pessoa de Cristo não podem ser confundidas, pois não se fundem, acontecendo na realidade ter Cristo duas partes ou divisões, uma humana e outra divina. Escutem isso, irmãos. Escutem isso. Essa teoria, no nestorianismo, explica que quando Cristo tinha fome, lembra Jesus lá no deserto, que ele teve fome? E por isso ele foi tentado por Satanás para transformar as pedras em pães? Que nesse momento de Jesus com fome, era a parte humana que estava em ação. Não, era a parte humana. Mas quando Jesus andou por sobre as águas, ou fez milagres, o que estava em ação era a parte divina. Então Jesus, a pessoa de Jesus, era dividida em duas partes, com operações parceladas, fracionadas. Ou, nesse momento aqui, ele é homem, ou, nesse momento aqui, ele é Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Uma outra,
eutiquianismo. Eu não quero que você grave os nomes, mas que você entenda o que está por trás de cada conceito se desfazendo da pessoa de Jesus Cristo. É isso que é importante. Essa teoria ensinava que, devido à encarnação do Verbo, a natureza humana de Jesus fora absorvida pela divina, tornando Jesus Cristo um homem especial. Ou seja, a humanidade de Cristo era diferente de um homem comum, na sua essência. Uma outra, euquesaístas, dizia ter tido uma visão de um anjo que lhe trouxera revelações. Quem aceitasse os ensinamentos de Euquesai alcançaria perdão dos pecados. Olha isso. Não é quem render-se a Cristo Jesus em arrependimento, não. Mas é quem recebesse os ensinos desse Euquesai. Eles rejeitavam o nascimento virginal de Cristo. Criam que Jesus teria nascido como outro qualquer. Entretanto, Jesus era considerado um anjo superior, o mais elevado dos anjos, o mais elevado arcanjo. Essa seita era de natureza judaica, mas ela era sincretista. Ela tinha magia misturada com astrologia, com eles seguirem a lei, era uma bagunça. E se desfaziam da pessoa de Jesus, chamando Jesus de arcanjo. Tem uma seita que se diz cristã dos dias atuais, que diz que um arcanjo é Jesus. Tem uma aí que defende. Você deve ter assistido algum videozinho deles. Vou comentar algo sobre eles daqui a pouco. Uma outra, monofisismo. Uma teoria que ensina que Cristo tem uma só natureza, que é composta. Uma das formulações dessa ideia diz que uma energia única uniu as duas naturezas tão perfeitamente que não restou distinção entre as duas naturezas. Os monofisistas achavam impossível dizer que Cristo tem duas naturezas e, ao mesmo tempo, tem um corpo ou é uma pessoa apenas. Não tem como Jesus Cristo, Filho de Deus, ele ser ao mesmo tempo homem e Deus. É o que eles defendiam. E uma última aqui, monotelismo. Crença que diz que mesmo que haja em Cristo duas naturezas, há uma só vontade. Uma só vontade. Contrariando a doutrina ortodoxa, bíblica, cristã, que diz que Jesus tem duas naturezas e também duas vontades. Porém, a vontade humana é subordinada à divina, não havendo diminuição da humana, nem absorção de uma natureza na outra. E ainda as duas se unem agindo em perfeita harmonia. Ainda nos dias de hoje, irmãos, existem aqueles que se dizem de Jesus que fazem essa confusão toda, com muitas dessas heresias aqui, se desfazendo de Jesus, se desfazendo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Só que, abra comigo, João capítulo 10, nós vamos ver na Bíblia que aqui na terra, ao encarnar, Jesus, antes da sua morte, João 10, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. João, capítulo 10, versos 30 a 33. Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Por quê? Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Vocês estão me apedrejando por alguma coisa de errado que eu estou fazendo? Estou fazendo alguma bobagem? É por isso que vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, 33, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque, sendo tu homem,
Eles reconheciam que Jesus era homem. Te fazes Deus a ti mesmo. E exatamente isso. Jesus, enquanto homem aqui na terra, continuava sendo Deus. E é isso que ele estava ensinando, falando. E é o que ele falou aqui. Eu e o Pai somos um, temos a mesma natureza, a mesma essência, os mesmos atributos, em perfeita harmonia. Nós somos um. Pô, mas você é homem, você é ser humano, você é carne igual a mim. Como é que você pode ser Deus? Era Deus encarnado, irmãos. Então aqui, antes da morte, Jesus era 100% homem, 100% Deus. A Bíblia diz isso. Aí, e depois que Jesus ressuscitou, vá comigo em João, capítulo 20. Avança para o capítulo 20. Aquele caso que os discípulos estavam apavorados, com medo da perseguição, porque o seu Senhor havia sido morto. O texto diz que eles estavam apavorados, com medo, né? Versos 27 e 28, na hora de Tomé tinha perdido o culto, tinha faltado o culto, e aí quando ele chegou, e aí, como é que foi o culto, pessoal? Caraca, Tomé, nem te conto, Jesus ressuscitou mesmo, ele apareceu aqui diante de nós, ele comeu conosco aqui. Qual é o texto que mostra aqui? Esqueci o versículo que mostra. Ele comeu com a gente, olha, foi tremendo, maravilhoso, olha, ele contendeu com a gente, mostrando a nossa incredulidade, mas que alegria, Tomé, Jesus estava aqui com a gente. Rapaz, você faltou o culto, você perdeu essa bênção, foi o maior de todos, foi maravilhoso, que palavra que Jesus nos trouxe, nos fortaleceu, nos encorajou, olha, ele até soprou o Espírito Santo sobre nós e disse, recebei o Espírito Santo. Cara, onde é que você estava, Tomé? Foi isso que aconteceu, irmão. Estou contando de um jeito mais da nossa época, mas foi exatamente isso que aconteceu. Aí, versículo 26. 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, porque o corpo foi crucificado. Estava furado. Por que ele veria o sinal? Porque se ressuscitou, é porque tinha um corpo. Concorda, irmãos? Então tinha um corpo. E por que ele então faz questão de ver o furo, os cravos? Porque se é um corpo que ressuscitou, a marca dos cravos continuam lá. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, aí ele se lembrou que Jesus foi traspassado com a lança. E não puser a minha mão no seu lado, de repente na mão ele fez uma maquiagem lá. Sabe como é que esse pessoal que faz maquiagem, né? A gente olha, pensa que é verdade, de repente é mentira, ele furou depois para dizer que tinha ressuscitado. Não. Eu quero tocar lá no lado, senão não vou acreditar. É isso que ele está falando. Aí o texto continua. E de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não era isso que você estava falando, seu incrédulo? Bota a mão lá, bota a mão aqui, bota a mão. Não, estou com medo, me dá essa mão aqui, Tomé, bota a mão aqui, para você ver que é verdade, rapaz. Bota a mão, dá essa mão aqui. Aí continua lá, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Tomé reconheceu que ao ele confirmar que o corpo de Jesus tinha ressuscitado, que o corpo de Jesus ressuscitado continuava sendo
Deus. E o que Jesus responde com isso? Jesus não nega ele, não. Mas fala o seguinte, disse-lhe, 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus confirmou, sim, Tomé, eu no corpo ressuscitado, eu sou Deus. Então Jesus, antes de morrer, encarnado, ele era 100% homem, 100% Deus. E que depois que ressuscitou, continuou sendo 100% homem, 100% Deus. E quando Jesus subiu aos céus? Vamos ver? Colossenses 2. Epístola de Paulo aos irmãos em Colosso, capítulo 2, versículos 8 e 9. A Bíblia diz o seguinte, tende cuidado. Essa igreja aqui de Colossos era uma que misturava, seguindo a lei, ensino de Cristo, astrologia, magia, filosofia, era uma bagunça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente, não é no espírito, é no corpo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. 100% de Deus num corpo. Então, depois que carta aos Colossos foi escrita depois que Jesus subiu aos céus, tá, irmãos? Então, Jesus, mesmo depois de ter subido aos céus, ele continua 100% homem e 100% Deus. Mas como é que é isso, irmão? Não sei. Eu só sei que quando ele voltar, aqueles que tiverem fé nele, rendidos a ele, terão um corpo transformado à semelhança do corpo glorioso que ele tem. É isso que eu sei. E detalhe, nós vamos voar, irmãos. Sem avião, sem asa delta, sem parapente, mas os anjos vão nos levar até o encontro do nosso Senhor nos ares. Nesse corpo transformado, semelhança do corpo de Jesus. Então, essas heresias que muitas vezes se defendiam no início da igreja, durante toda a história da igreja, e até nos dias de hoje, com esses 3 textos, irmãos, isso cai por terra. Isso cai por terra. A gente precisa entender essa verdade. Mas atualmente, nos dias de hoje, também vemos heresias cristológicas em seitas e religiões. Eu não vou entrar muito nos pontos aqui, não. As testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus. Ele é o Salvador, mas não é Deus. Pastor Júlio, a gente evangelizando na rua, uns anos atrás, aí ele veio cá, abra aí Apocalipse, capítulo 5. Vê aí. A quem que eles estão adorando? Mas é Jesus, né? Então, se Deus diz lá no profeta, querendo dividir a glória dele com ninguém, como é que então Jesus está recebendo honra e glória ao lado do Pai? E o Pai não faz nada, acertou essa rebelião no céu? Então Jesus é Deus, não é? Irmãos, aí, os testemunhos de Jeová ficavam assim, não, eu vou estudar mais um pouquinho. Porque essa é a verdade, irmãos. Então, mormons, maçonaria, que aceita todo tipo de religião que a pessoa queira ter, o islamismo, que defende que Jesus foi só um grande profeta, o budismo, que tanto faz como tanto fez para a pessoa do Senhor, o hinduísmo, que aceita vários, você pode adorar a vários deuses simultaneamente, então para eles é mais um. Você chega para um hindu, você quer entregar a sua vida? Eu quero adorar Jesus, para ele é mais um, de tantos outros que ele já adora, como animais, por exemplo. O judaísmo, você já sabe essa. O espiritismo, que entende que Jesus é um espírito evoluído. Um espírito evoluído, Jesus.
um exemplo para nós. A Legião da Boa Vontade, a Igreja da Unificação, lá do Reverendo Moon, o catolicismo romano, irmãos. O quê? Irmãos. Se eles dizem que há uma senhora deles, e eles chamam de Nossa Senhora, eles estão aceitando alguém ao lado do senhorio com o Senhor Jesus. Se eles aceitam isso, na prática, para eles Jesus não é Deus. Não é o único Deus. Juntamente com as pessoas do Pai e do Espírito Santo. Porque se eles aceitam outro senhorio que não seja de Deus, então isso é uma heresia. Estou falando a verdade bíblica, não estou querendo ofender ninguém, parente de ninguém. Voz da verdade, a igreja que eu disse, que eu aceito, é a igreja que diz que o Pai e o Filho são um só, e quando estava aqui no corpo, o Verbo encarnado, na verdade, era o Pai que estava na terra, e, na verdade, quando Jesus orava, ele orava para si mesmo. Heresia. Tem canções muito bonitas? Tem, mas heresia. É uma seita. Essa é uma seita. Outro dia, eu não lembro quem compartilhou lá no grupo de pastores, que nessa igreja, dita igreja lá, por exemplo, estava um camarada vestido de Elvis Presley. O pastor Marconi viu, o pastor Júlio também. Te mostrei também, né, amor? O camarada de Elvis Presley, lá no local onde os irmãos ministram música e tem exposição lá de alguma palavra, algum ensino, que alguns chamam de altar, para mim não é. E aí, ele lá fazendo um showzinho dele lá de Elvis Presley, dentro de um ambiente que se diz igreja. Uma dita igreja que o pastor da igreja, não quero falar o nome dele, mas você sabe, conhece a figura dele, que é o cantor do grupo, o principal cantor do grupo, ele batiza de sunguinha as meninas de biquininho. Rolaram vídeos desses por aí. Então, é uma seita. Tabernáculo da Fé, Adventismo do Sétimo Dia, que é quem diz que Jesus é Miguel, por exemplo. Heresia. E igrejas evangélicas nominais, irmãos. Tem aqueles que se dizem evangélicos, não se coloca esse rótulo, que para mim também são muito hereges. Por quê? Porque fazem de Jesus um cartão de crédito, um voucher, milhas de viagem. Falar que é Papai Noel já está batido, né? Isso é heresia, irmãos. Acham, nós lemos lá, 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez. 2 pontos, a vida eterna. A pessoa acha que servir a Cristo é estar no culto para receber uma bênção. Irmãos, meu primeiro serviço na obra de Deus, fazer um cartãozinho, um convitezinho, de papel comum assim, para o culto de jovens. E qual era o slogan da igreja? Deus tem uma bênção para você. Esse não é o meu Jesus, o Jesus da Bíblia. Era o Jesus que eu cria, mas não é o Jesus da Bíblia. Então tem muita igreja evangélica que pratica as suas heresias também, irmãos. Agora, não basta, nós meditamos semana passada sobre o Pai, não basta apenas crer em Deus, o Pai. Por quê? 1 João 2,23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Quem nega Jesus como Filho de Deus não é de Deus. Não é. Não, para mim o Pai e Jesus são a mesma pessoa. Jesus não é o Filho de Deus. Não tem o Pai. Isso é perigoso. Outro,
João 3, 16 a 18. Você sabe de cor, provavelmente, os 3 versículos, se não o primeiro e o segundo, mas vamos ler os 3. Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 3, versos 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crer no Filho é permanecer condenado. Não é só que a pessoa não tem a Deus. Ela precisa entender, você e eu precisamos entender, que quem não crê na pessoa, quando diz aqui no nome, o nome na cultura hebraica significava a pessoa, o que a pessoa representa. Quem não crê na pessoa do Filho unigênito de Deus, continua, já está condenado. Não crer que Jesus é uma pessoa, filho de Deus, é estar condenado. Outro, versos 35 e 36, do mesmo capítulo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não crer no Filho é permanecer sob a ira de Deus. Outro, João 8, 19. Disseram-lhe, pois, disseram a Jesus, que estava conversando, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Não conhecer a Jesus como filho do Pai é não conhecer ao Pai. Para conhecer ao Pai, é preciso conhecer ao Filho. Outro, 1 João 4, verso 15. 1 João 4, verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ele está em Deus e Deus está dentro dele, como Jesus prometeu lá em João 14. Mas quem não confessa que Jesus é o filho, mas não é a mesma pessoa, é o Filho do Pai, quem não confessa não está em Deus, não está ligado em Deus e Deus não está dentro dessa pessoa. Não tem comunhão com Deus. Uma outra, Salmo 2, Salmo de número 2, versos 10 a 12. Se você está seguindo o plano de leitura, de meditação bíblica, que nosso ministério recomenda, você passou por esse salmo já possivelmente esse ano. No primeiro trecho é o salmista falando, depois nós vemos a ação de Deus, depois o rei respondendo, e esse rei é Jesus, e nos versículos finais o salmista volta a falar, e ele diz o seguinte: agora, pois, ó reis,
a partir do verso 10. Sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Aprendam, poderosos, aprendam, governantes da terra, aprendam uma coisa. Que coisa? Servir ao Senhor, Yahvé, Senhor com letras garrafais, maiúsculas, tetragrama de Deus, ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ou seja, aprender a servir a Deus inclui ter comunhão com o Filho. Não tem como aprender a servir a Deus se não for em rendição ao Filho. Do contrário, a ira se acende contra nós. Uma última, 2 João 1. 2 João, verso 9. 2 João, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Ou seja, ter ao Pai e ter ao Filho é pela perseverança na doutrina de Cristo. Quem não guarda a doutrina de Cristo não tem Jesus e não tem o Pai. Quem diz isso? A Bíblia. O Espírito Santo disse por meio do apóstolo João. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ver Deus chamando Jesus de Deus. Olha que louco. Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 9. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por Ele mesmo. Por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus é coautor da criação, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, Jesus, pessoa, Filho, é a imagem do Deus pessoa, da pessoa do Pai. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O Filho do Pai está à direita do Pai. Vários textos na Bíblia revelam isso. Estevão, inclusive, morrendo, viu isso. Feito tanto mais excelente do que os anjos. É mais excelente do que os anjos. Então, Jesus não é um anjo. Olha, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Só uma pausa aqui. Esse hoje te gerei é o texto lá do Salmo 2, que nós lemos. Em Atos, no capítulo 13, a Bíblia revela que ser gerado ali é eu hoje te ressuscitei. Está escrito na Bíblia, em Atos, no capítulo 13. Logo, Jesus não foi gerado. Jesus é eterno. Ok? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ou seja, presta atenção, Deus fala do Filho, o quê? Ó Deus,
o Pai chamando o Filho de Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O Pai é Deus? É. E Jesus? Deus. Ah, eles são a mesma pessoa? Não. Jesus, o Filho, é a imagem da pessoa do Pai. Onde está escrito isso? Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nós acabamos de ler. São duas pessoas distintas, o Pai e o Filho. Agora, como? Como, então, hoje, ao invés de nós meditarmos sobre o Filho, nós estamos meditando sobre em defesa da fé no Filho. Como, então, nós defendermos a fé no Filho? 1 João, capítulo 2, versos 24 a 25. Portanto, parte do nosso texto inicial. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Como você e eu podemos defender, guardar a nossa fé no Filho de Deus, não inventando moda, permanecendo na doutrina bíblica cristã. Ah, mas o videozinho, o título chamativo, eu quero tanto assistir, dizem tanto que aquela pessoa é sábia, eu quero estudar aquilo. Se você já está vendo um título duvidoso, colocando em dúvida o teu Senhor, permanece no arroz com feijão da doutrina bíblica cristã. Doutrina bíblica cristã não é a doutrina da nossa igreja, é a doutrina da Bíblia para quem segue a Cristo. É isso que é a doutrina bíblica cristã. Não é a doutrina do nosso ministério, é uma doutrina que vários ministérios seguem. Não inventa moda. Aquilo que nós ouvimos permaneça em nós. Se em nós permanecer o que desde o princípio ouvimos, os fundamentos da fé, nós permaneceremos no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez, que faz parte dessa doutrina, ela vai cada vez mais ecoar no nosso coração. E nós vamos continuar crendo no Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, que a Bíblia nos revela. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Santo, na minha incapacidade, na minha limitação, insuficiência, eu te peço, Senhor, apesar de mim, que teu Espírito traga esclarecimento para nós, Senhor, porque nós precisamos muito, Senhor, não é pouco não, muito. Ajuda-nos, Senhor, a não inventarmos moda, Senhor, a não irmos por modismos que muitos anunciam, muitos propagam, ensinam, em ter levado a muitos perderem o foco da verdadeira fé no teu Filho, como a tua palavra nos revela. Guarda o nosso coração, guarda o nosso entendimento, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos nessa doutrina. Por favor, Senhor, é o que eu te peço, que essa verdade do ensino da tua palavra, ela permaneça em cada um dos nossos corações, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos por Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, o teu Filho unigênito. Amém.